Hora de correção. Peguem a apostila de vocês, língua portuguesa, página 34. Vamos lá. Pronomes pessoais e coesão. Exercício número 9. Releia este trecho do verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? A. Água. Letra B. Observe estas palavras. Bombeando-a, a bombeiam. Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Realizem a pergunta. Bombeando quem? Bombeando a água. Então, ela está sendo usada no lugar da palavra água. Letra C. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo? Água é substantivo. Letra D. O a que está sendo usado no lugar da palavra água é um pronome. Exercício número 10. Releia outro trecho do verbete. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Além de beber, lá. Beber quem? Beberá água. Então, substitui a palavra água. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que terminar em R, S ou Z, eles se transformam em lo, lá, los e las. Então, beber, lá. Exercício número 11. Leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. O verbo dessa frase aqui é consumir, não é verdade? Ele termina em R, está no infinitivo. Então, vamos lá. A segunda frase é: a água é muito boa para a saúde. É importante consumir lá. Olha aqui a regrinha. Quando os pronomes o, a, os e as vêm após um verbo terminar em R, S ou Z, eles se transformam em lo, lá, los e las. Então, consumir lá. Letra A. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Porque o pronome a, depois do verbo terminado em R, transforma-se em lá. Observem aqui, o pronome a, depois do verbo terminado em R, transforma-se em lá. Letra B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Para evitar o quê? Repetição. Observem aqui, eu tenho água na primeira parte e água na segunda. Eu posso evitar essa repetição substituindo a palavra água, o substantivo água, pelo pronome lá. Exercício número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Aí eu tenho las, lo, na e lá. Vamos lá. As pessoas precisam de água. Elas usam na. Outra regrinha para vocês. Lembram que quando o verbo termina em som nasal, m, ão, ons, ele é substituído pelo pronome no e na. Então, as pessoas precisam de água. Elas usam, terminado em m, então eu acrescento na. Usam na para viver. Letra B. A água é um recurso natural. Contudo, devemos pagar para consumir lá. Porque consumir vem de consumir, que termina com R. Portanto, eu acrescento lá. Devemos pagar para consumir lá em nossas casas. Letra C. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar a ela. Para completá-lo, a água deve evaporar e depois cair em forma de chuva. Completar é o verbo completar.
Portanto, acrescenta-se lo ou lá. Nesse caso, coesão, ou seja, a escrita, a concordância correta entre as palavras, eu utilizo lo. Letra D, o sistema de tratamento da água remove as impurezas. Para remover, las, porque são as impurezas, plural. Remover, terminado em R, eu acrescento las, tá bom? Regrinha, quando os pronomes o, a, os ou as vêm após um verbo que termina em M, ão ou ões, ou seja, som nasal, eles se transformam em no, na, nos e nas. Pedi que vocês realizassem também a sessão com a palavra, onde a gente falava sobre debate, que é onde você expõe o seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. E para isso, você tem que ler a respeito dele, não é verdade? Ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que, para chegar até a nossa casa, ela passa por um processo de tratamento. Esse tratamento e distribuição da água envolvem custos que são repassados para quem a consome. No entanto, sendo a água um recurso natural, será que deveríamos pagar para consumi-la? Número 1, leia os textos a seguir que tratam dessa questão. Aí você tinha o texto 1 e o texto 2, certo? Primeira questão, letra A. Os dois textos que você leu apresentam informações sobre o uso da água. A respeito deles, faça a relação adequada. Aí eu tenho texto 1, texto 2 e tenho dois gêneros textuais diferentes. Um que é notícia e um que é texto de opinião. Notícia é quando você relata um acontecimento. Um texto de opinião é quando você expõe o seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto, onde você argumenta se você é a favor ou contra um determinado assunto, certo? Vamos identificar quem é quem. Primeiro, cobrança. Cobrar hoje e poupar para o futuro. Quando você lê esse texto, você percebe que é a opinião de uma pessoa com relação à cobrança de água, certo? E nesse caso, a opinião dessa pessoa, observem que ela não utilizou a primeira pessoa, não utilizou eu acho, eu penso, ela utilizou somente os argumentos que ela tem para ser a favor da cobrança de água para poupar o futuro. Então, o primeiro texto é uma opinião, é um texto de opinião de alguém a respeito da cobrança de água. O texto 2 já se caracteriza como uma notícia e ele tem elementos fundamentais para isso. Título, ele tem publicado em e por quem ele foi escrito, certo? Então, você já identifica que é uma reportagem e ele traz a notícia de que, em meio a uma crise ambiental, os representantes de instituições públicas, academia e organizações de sociedade civil se reuniram para discutir a sustentabilidade, ou seja, está expondo a notícia de um seminário sobre as águas, tá bom? Então, de acordo com o que nós acabamos de comentar, o texto 1 é um texto de opinião e o texto 2 é uma notícia, tá bom? Questão B. Os dois textos apresentam um mesmo ponto de vista a respeito do uso da água? Você deve ter identificado que não, porque o texto 1, ele defende o pagamento pelo uso da água e o texto 2 é uma notícia em que algumas instituições defendem que a água não deve ser mercadoria, ou seja, não deve ser cobrada, tá bom? Vamos passar agora para a nossa correção no caderno, atividade de ciências. A unidade é o céu marca o tempo. Exercício número 1, onde o sol surge e onde se põe. Surge na direção leste e se põe na direção oeste. Número 2, o que é ponto cardeal? É o ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste.
Exercício número 3. O que é o movimento de rotação? É um movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, ou seja, em torno de um eixo imaginário. Exercício número 4. Defina o movimento de translação. É o movimento que a Terra faz girando ao redor do Sol. Exercício número 5. O que são fases da Lua? São as diferentes aparências da Lua. Exercício número 6. Quais são as principais fases da Lua? São as fases minguante, nova, crescente e cheia. Exercício número 7. O que faz com que a Lua tenha diferentes aparências? É a iluminação do Sol, que refletida na Lua muda a forma como a vemos aqui da Terra, certo?